Boa noite a todos. Eu vim trazer uma palavra aqui e chamar a atenção do povo de Deus para o livro de Malaquias, que muitas das vezes pregam só Malaquias 3:10 na casa do Senhor e esquecem de falar outras coisas que tem no livro, a revelação do livro de Malaquias. Então, no livro de Malaquias não só tem só Malaquias 3:10, que muitas das vezes só querem só falar disso daí, só Malaquias 3:10. Então, no livro de Malaquias, Deus levantou Malaquias, um homem, um enviado de Deus, ou um mensageiro de Deus, como você queira falar. Eu boto como enviado, eu boto como mensageiro de Deus, e nós somos um mensageiro de Deus também. Neste momento eu venho chamar a sua atenção para esse livro, que tem muito mais coisas mais bonitas e lindas nesse livro do que só Malaquias 3:10 no que é falado dentro da igreja. Então, no primeiro versículo do capítulo 1, versículo 1 do livro de Malaquias, Deus vem chamando, Deus vem dando uma advertência àquele povo, o povo de Israel. Aquele povo, Deus vem chamando a atenção deles, dando uma advertência através de Malaquias. No versículo 1 aqui do livro fala: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então Deus dá uma advertência àquele povo através desse profeta, o profeta Malaquias. No versículo 2, continua no decorrer da mensagem, ao mesmo tempo que Deus chama a atenção daquela nação, Deus mostra o amor dele para com aquela nação, para com aquele povo. Ao mesmo tempo ele adverte e ao mesmo tempo ele mostra o seu amor com relacionado ao seu povo, ao povo escolhido, que foi descendente, vamos botar, de Israel, de Jacó, que eles foram descendentes de Jacó, que teve Jacó e Esaú. Então Deus amou mais Jacó, que veio essa descendência. Então aqui no versículo 2, Deus mostra o seu amor para com aquela nação. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam de que maneira nos amaste. Deus mostra o amor dele para aquela nação. E aquela nação, ao mesmo tempo, ela estava cega, ela estava não conseguia mais enxergar esse amor de Deus com eles. E eles perguntavam: de que maneira nos amaste? Às vezes, nós podemos estar assim até nesta situação. Nós podemos estar cego e questionando a Deus: de que maneira o Senhor me amaste? Às vezes pode estar passando por algumas provas, por algumas desilusões, e às vezes questionam a Deus. Aqui, aquele povo estava questionando a Deus. Só que eles estavam afastados de Deus, desde o sacerdote, que era o homem maior, ao menor de Israel. Por quê? Porque quando tem um líder que guia um povo, e o líder ele se corrompe, ou o líder ele não guia o povo de Deus no caminho certo, o povo vai se corromper. O povo vai deixar de enxergar a Deus. O povo vai deixar de ver o amor de Deus. Assim foi nesta época. O sacerdote, eles se corromperam. Eles se corromperam. Eles deixaram de fazer aquilo que agradava a Deus. Nós podemos ver aqui no próprio livro de Malaquias. Então, no versículo 2, Deus está mostrando o amor dele. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam: de que maneira nos amaste? Então eu vou passar aqui alguns versículos
para a gente não ficar um vídeo muito extenso. Eu queria ter tempo para poder falar mais, mas eu vou encurtar. Então eu vou para o versículo 16. Então havia homens, sacerdotes, que guiavam aquele povo. Mas aqueles sacerdotes, nessa época de Malaquias, eles estavam corrompidos. Eles estavam corrompidos. Eles não estavam mais sabendo diferenciar a mesa do Senhor. No versículo 16 mostra, do livro de Malaquias capítulo 1, fala a rejeição dos sacrifícios impuros. Então eram homens que estavam diante do altar do Senhor e recebendo ofertas, recebendo sacrifícios impuros, ofertando para Deus. Então, aqueles homens que eram para ver o que era certo, eles já não estavam mais enxergando. Eles recebiam aquelas ofertas que o povo trazia e ofertava para Deus. Então Deus no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 1, Deus fala: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Então, se o filho honra o pai, aqui Deus está exigindo daquela nação, daquele povo naquele momento, que honrasse a ele. Era um povo que estava desonrando a Deus, mas desde o sacerdote, desde o maior ao menor, eles estavam desonrando a Deus. E hoje nós vemos muito isso dentro da casa do Senhor. Líderes que estão diante da obra de Deus, desonrando a Deus, desonrando, vendo coisas erradas dentro da casa do Senhor e não fazem nada. Recebem as ofertas aqui, como eles estavam recebendo as ofertas e os sacrifícios daquele povo. Aquele povo vinha diante dos sacerdotes com animais aleijados, cegos e doentes para ofertar a Deus. Não tinha honra nenhuma, não tinha temor nenhum com a santidade de Deus. Então Deus aqui nesse versículo 16, ele está perguntando: cadê a honra devida? Cadê o respeito devido que era para ter com Deus e não estava tendo? Por que que não estava tendo? Porque o sacerdote, vamos botar como hoje um pastor, que era para ver as coisas certas, mas não estava fazendo. Fazia vista grossa aqui. Estava fazendo vista grossa. Então Deus aqui, ele estava exigindo a honra devida dele. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor? Deus não é Senhor? Jesus Cristo não é o nosso Senhor? Deus não é o nosso Pai? Então, sacerdotes, então pastores, por que fazem as coisas erradas? Por que fazem vista grossa e não fazem o correto? Aqui, não vou generalizar todos os pastores. Claro que há pastores bons também. Mas aqui no livro de Malaquias me mostra que desde o sacerdote, que era o maior daquela época, ao menor, estavam corrompidos, não estavam dando a honra devida a Deus. E hoje nós vemos isso também. Hoje nós vemos no século 21 isso acontecer. Homens que é para dar a honra devida a Deus, não estão dando. Fazem vista grossa. Não aceita a sã doutrina mais dentro da igreja. Não pode aplicar mais a sã doutrina dentro da igreja. Isso é levar uma oferta desagradável ao Senhor. Hoje levam a oferta que melhor agrade aquele povo que está dentro do templo.
mas não é essa oferta que o Senhor quer receber. O Senhor está exigindo mais desses homens e mulheres de Deus para fazer e levar o evangelho dele de forma correta. Então, quando eu deixo de entregar a sã doutrina, eu estou oferecendo uma oferta desagradável no altar do Senhor. Então, Deus pergunta o Senhor dos Exércitos: a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Então está falando aqui, nesse versículo 16, ele pergunta a Deus, pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Não fala do menor desprezar o nome de Deus. Está falando, em primeiro lugar, do sacerdote, que hoje eu vou dar como referência a um pastor. Então Deus aqui neste tempo, através de Malaquias, através desse homem que foi enviado para chamar, advertir aquela nação naquela época, ele estava advertindo um sacerdote, que hoje é como se fosse um pastor. Então era eles que estavam desprezando o nome do Senhor. E nós vemos isso, homens que estão no altar do Senhor desprezando o nome do Senhor, o nome santo do Senhor. Mas se prepara para o grande dia, o grande trono branco, aonde vocês, se não viessem arrepender e fazer o que é certo diante de Deus, vocês vão se apresentar diante deste trono branco para a condenação eterna. Então preste atenção diante desta palavra que está sendo ministrada. Então fala, dando continuidade aqui neste livro. Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. E eles ainda questionam com Deus. Os sacerdotes aqui desta época ainda estão questionando com Deus de que maneira desprezamos o seu nome. Sacerdote hoje é como se fosse um pastor. Ainda estão questionando de que maneira desprezamos seu nome. Eles não viam que eles recebiam animais aleijados, cegos e doentes do povo para ofertar para Deus. E Deus leva como referência, Deus pede, leva para o governador, para ver se o governador vai aceitar esta oferta. Então, naquela época, o povo tinha mais temor do governador do que o próprio Deus, porque eles estavam entregando. Então Deus aqui nesta passagem, ele conjecturou, ele falou, leve para o governador, para ver se eles vão aceitar. E os sacerdotes estavam aceitando essas ofertas da mão daquele povo e entregando para Deus. Cuidado de que maneira vocês, pastores, estão recebendo as ofertas diante do altar do Senhor para entregar a Deus. Cuidado, porque no grande dia vão ter que prestar conta. Assim Deus levantou Malaquias, como me levanta hoje, para dar um alerta para os pastores de hoje, que são os sacerdotes. Tome cuidado com a forma que vocês recebem a oferta diante do altar do Senhor. E aqui eles questionam, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. Aí no versículo 17 fala, trazendo comida impura ao meu altar. Então eles traziam comida impura ao altar do Senhor. Eles recebiam do povo comida impura, animais doentes, cegos e aleijados para ofertar ao Senhor. Quando nós viemos ofertar a Deus, nós temos que ofertar o melhor para Deus. Não pegue só Malaquias 3:10 e fique aplicando no povo, querendo tirar dinheiro do povo. Fale a verdade, aqui eu estou falando a verdade. Quem desprezava o nome de Deus eram os próprios sacerdotes, eram os pastores, colocando hoje. Não era o povo ele estava sendo guiado, mal guiado. Então quando nós somos mal guiados, nós fazemos as coisas erradas. Mas quando nós estamos sendo guiados por um bom sacerdote ou por um bom pastor, nós vamos fazer as coisas certas. Então aqueles que desprezavam,
trazendo comida impura, não diferenciava o altar do Senhor. Nós devemos saber diferenciar o altar de Deus. Ananias e Zafira trouxeram a oferta ao Senhor, achando que estava se alegrando. E olha o que aconteceu com Ananias e Zafira. Perderam a vida. Então eu quero deixar essa mensagem aqui. Eu queria ter mais tempo para continuar. Está acabando o tempo. Compartilhe essa mensagem. Então, para vocês, homens e mulheres de Deus, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.